Olá, queridos estudantes do Menos Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula dar continuidade aos nossos estudos de Roma Antiga. Temos aqui, pessoal, um mapa de Roma, do Império Romano no ano de 117 depois de Cristo, que é o ano que Roma atingiu sua maior extensão territorial. A gente observa aqui o norte da África, conquistado por Roma, o Egito, parte do Oriente Médio, parte da Europa Central, Ocidental, parte da Europa Oriental também, Ilha da Bretanha, ou seja, um império muito considerável. Não é o maior império da história da humanidade em termos de tamanho, é um dos maiores, talvez o maior em termos de influência. Tá? O maior império em termos de tamanho é o Império Britânico, no século XIX, início do século XX. Temos também o Império Mongol na Idade Média, que aí é o maior império em quantidade de terra contínua. Até o Império Brasileiro é maior que o Império Romano, tá? Mas o Império Romano é um dos maiores, com certeza tem uma influência muito considerável. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a expansão romana, que veio inicialmente no período republicano, tá? As famosas legiões romanas conquistaram considerável parte do mundo antigo, através de inúmeras guerras que ocorreram, sua maioria, no período republicano, começando pela conquista da Península Itálica. A gente viu na aula anterior, Roma era uma cidade no miolo da Península Itálica, então há uma expansão tanto para o norte quanto para o sul. Durante mais de 100 anos, Roma enfrentou a famosa civilização de Cartago, colônia fenícia situada no norte da África, onde hoje é a Tunísia. Os cartagineses tinham um forte comércio e controlavam o mar Mediterrâneo, que era o objetivo da conquista romana. A gente falou um pouco da civilização fenícia na aula da Antiguidade Oriental, muito voltada para o comércio, para o mar. E aí Roma é uma das grandes rivais de Roma e a civilização de Cartago, que vai ser derrotada. E Roma conquista um controle do mar Mediterrâneo. Muito famoso o general de Cartago, Aníbal. Inclusive vai levar elefantes para a Europa, em suas campanhas militares. E o nome que foi dado às guerras, às batalhas entre Cartago e Roma, guerras púnicas. É bem interessante esse conflito. E a expansão romana, pessoal, vai se dar em todas as direções. Nos séculos 2 a.C. e 1, vão ocupar a Península Ibérica, futuro em Portugal, Espanha, Gália, futura França, Síria, Grécia, Macedônia, Palestina, parte norte da África, o Egito. E o Império vai continuar essa expansão que a República iniciou. Um destaque para a conquista da Bretanha, a futura Inglaterra. E vamos ter consequências nessa expansão romana. Vai ter o contato de Roma com os chamados povos bárbaros. Esse contato muitas vezes é de aproximação, mas também de conflito. A incorporação desses povos. Há um crescimento absurdo da escravidão. Então, muitos desses povos bárbaros estrangeiros vão, por prisão de guerra, prisioneiros de guerra, se tornar escravos em Roma. Temos aí o aumento do comércio e o aumento também da expansão, da difusão cultural romana. A gente vai falar daqui a pouco sobre a resposta que os bárbaros vão dar, sempre entre aspas e bárbaros, resposta que eles vão dar a essa expansão romana. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a origem do cristianismo, sua relação com Roma. O cristianismo, pessoal, vai surgir na Palestina, dominada por Roma. Então o Império Romano tinha um controle da Palestina. Os romanos, inicialmente, eles têm uma religião politeísta baseada nos deuses gregos. Não é somente um copiar-colar, mas são equivalentes. Então, Zeus na religião grega, o equivalente é Júpiter na romana. Atena na religião grega, Minerva na romana. Poseidon na grega, Netuno na romana. E por aí vai. E nós vamos ter aí uma perseguição aos cristãos, após o surgimento. Muito importante, pessoal, são desdobramentos da teologia cristã nesse início, fundamentais para a futura expansão do cristianismo. Jesus ele era judeu, mas o cristianismo ele vai romper com o judaísmo, principalmente por causa do Paulo de Tarso, que vai defender a ideia de que qualquer pessoa possa ser cristã. É uma religião de credo, basta você acreditar. Isso é diferente do judaísmo, que é mais uma religião de nascimento. Nós temos conversões, sim, no judaísmo, mas o padrão é que o judeu ele vem de descendência de judeus. Então, o cristianismo, quando se torna uma religião de credo, ele vai possibilitar uma expansão, inclusive um maior número também de adeptos. Então, há uma disputa aí dentro da teologia cristã nesse início, e a ideia do São Paulo vai acabar sendo considerada. E o cristianismo, então, ele vai se tornando popular com as camadas inferiores da sociedade,
como por exemplo soldados, mulheres, né, as pessoas mais pobres. O cristianismo ele dá a possibilidade de um mundo após a morte melhor que o mundo terreno, não somente uma continuidade. Comentamos um pouco na aula de Antiguidade Oriental da religião egípcia. Então, por exemplo, o faraó ele vai construir a pirâmide porque a vida após a morte é uma continuação direta. Ele vai continuar lá como faraó, vai ter suas posses. No cristianismo, isso é uma grande, isso traz um grande impacto. No cristianismo, você pode ter uma vida aqui de grande sofrimento, mas se você seguir os preceitos do cristianismo, após a morte, você vai ter uma eternidade no paraíso. Isso vai ter um grande apelo, vai ter, né, para as pessoas que eram muito pobres, para as mulheres que não tinham praticamente, tinham muito menos direitos, e para os soldados, que vão conviver com a morte diariamente. Então, essa parte, né, da teologia cristã ela vai ter um grande impacto e gradualmente vai se expandindo através das classes inferiores de Roma. E muitos da elite romana vão ver como uma ameaça, a partir do momento que a religião começa a crescer com camadas inferiores, por isso também o cristianismo vai ser muito perseguido. Bem, em 313, mas as coisas vão mudar para o cristianismo. Em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, temos aí o Constantino e a Helena, né, na arte aqui, na imagem que a gente traz, o Constantino ele vai permitir a liberdade de culto para os cristãos, no Edito de Milão. Ele vai ter a famosa visão da cruz no céu, isso vai trazer uma grande moral para os soldados também do Constantino, quando ele fala sobre o sonho. E o Constantino, então, ele vai permitir a liberdade de culto para os cristãos e ainda vai organizar o grande concílio, o famoso concílio de Nicéia, para poder determinar as leis cristãs, organizar o pensamento cristão, unificar, vamos dizer assim. E o Constantino é batizado no seu leito de morte. Então, o Constantino é uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. É interessante a gente ver isso, apesar da figura central, logicamente, ser Jesus, a gente tem figuras que são fundamentais para a expansão do cristianismo após a morte de Jesus. E já falamos de duas delas, como São Paulo e o Constantino. No final do século III, o imperador Teodósio torna o cristianismo uma religião oficial do Império Romano. E isso vai acabar abrindo caminho para a Igreja Católica se tornar uma grande força na Idade Média, como nós vamos ver nas aulas da Idade Média. Então, pessoal, Roma tem uma ligação muito forte com o cristianismo e sua expansão. Bem, vamos falar agora da queda de Roma. Temos aqui um mapa das invasões que vão acontecer no Império Romano, vários povos chamados de bárbaros. Pessoal, bárbaro é uma palavra muito pejorativa, negativa, inclusive é debochada. Uma das origens da palavra, inclusive vindo da Grécia, de que os bárbaros não conseguiam falar a língua do local de forma correta, falavam com blá, 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 e aí virou bárbaro. Então é um termo assim, muito negativo, que é até meio negativo para a gente. Hoje em dia também, geralmente fala quem é bárbaro, quem não tem modos na hora de comer, quem é meio selvagem, quem é mais grosseiro. Então é uma palavra que adquiriu um tom negativo, e aqui na época do Império Romano, muito negativo. Tá? Na Grécia também era. Temos aqui vários povos, como os francos, os godos, visigodos, ostrogodos, os hunos, os temidos hunos, de Átila o Huno, violentíssimos, mas que estavam respondendo a invasões. Então isso é interessante. Os bárbaros, muitas vezes, esses povos são invadidos, quando eles respondem, são tidos como selvagens. Tá? Mas é uma relação complexa entre Roma e os povos bárbaros. Muitos vão ser incorporados, muitos vão querer se tornar cidadãos romanos, outros não vão querer de jeito algum, vão responder no contra-ataque, nas guerras, enfim. Então temos aí um mapa sobre as invasões que o Império Romano vai sofrer dos chamados povos bárbaros. Vamos falar então sobre a queda de Roma, porque a grande extensão territorial de Roma vai trazer vários problemas. É muito difícil você governar um território cada vez maior. O seu império vai crescendo e o governo daquele império fica muito difícil. São constantes guerras civis, anarquia militar, muitos imperadores, assassinato de imperador o tempo inteiro, perde muito do poder, enfim. E vamos ter uma escassez de mão de obra, porque não tem mais escravos para conseguir. Chega o momento que as invasões romanas não conseguem avançar, a redução, e como já falamos, Grécia e Roma tem quantidade enorme de escravos, tem até uma economia baseada também na questão dos escravos,
que agora são reduzidos por causa das conquistas romanas, né? A Roma atinge um tipo de limite aí de conquistas. E no século IV, hordas de invasores, a gente comentou, a gente viu ali no mapa, bárbaros, que significa estrangeiros, mas também tem esse significado muito pejorativo, vão cruzar as fronteiras do Império em busca de terras. Entre eles, visigodos, a gente viu isso no mapa. Tá? Muitas lutas vão seguir. E aí, pessoal, em 476, o Império Romano Ocidental é derrotado pelo Odoacro, rei dos Érulos. Isso vai fragmentar, né, grande parte do que um dia foi Roma. Odoacro ele recusa até o título de imperador. Para ele já não tem mais. Roma já tinha sido saqueada antes também, né, já era uma sombra. No final aí, século V, né, Roma já era uma sombra do que tinha sido, né, ao longo da República e de parte inicial do Império. Vamos falar então das principais heranças. Lembrando aqui, isso é muito importante, cai Roma Ocidental. Só que o Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla, vai continuar existindo por praticamente mais 1000 anos. E a gente vai ver isso na Idade Média como Império Bizantino. Ok? Quais são algumas das principais heranças de Roma que a gente tem grande influência até hoje? Conceito de república, coisa pública. A democracia foi inventada em Atenas pelos gregos e aqui o conceito de república é romano. O direito romano, comentamos já, os romanos eles têm grande apreço pela questão das leis, então basta a gente observar a quantidade de nomes em latim que nós temos em termos jurídicos. E os romanos foram desenvolvendo várias e complexas leis, muitas delas de lutas sociais. A gente falou do tribuno da plebe, das leis que beneficiavam os plebeus. Então, os romanos vão estabelecer a base do direito natural, que é o direito à vida, direito civil. Temos aí o jus gentil, o direito dos povos conquistados. É lógico, isso vai sofrendo alterações ao longo dos séculos, mas a base ali em Roma. É muito importante a influência de Roma para o direito, né, do mundo hoje, principalmente o direito ocidental. Os romanos vão priorizar e valorizar o conceito de cidadania, que é essa ideia de direitos e deveres. Temos a questão da língua, né? A língua latina, né? A língua romana vai se desdobrar, pessoal, em 5 grandes línguas latinas. Obviamente o português, temos o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Às vezes a gente esquece do romeno, mas o romeno é uma língua latina, né? E tem até certa semelhança em alguns pontos com o português. O cristianismo também é uma herança romana, não tenham dúvidas disso. A figura de Jesus nasce no Império Romano, isso é importante sempre lembrar. Tá? E a importância, né, do Constantino, por exemplo, né, ao permitir o culto ao cristianismo, depois o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Então aí o cristianismo é também, na minha opinião, uma herança romana. Tá? Houve aí todo um processo histórico, né, onde Roma também vai participar dessa expansão. E nós temos aí filmes, livros, videogames, séries de TV, continuam aí fazendo da Roma Antiga uma grande fonte de inspiração, né, narrativa dos meios de comunicação. Aliás, alguns jogos, então, a antiguidade, né, tem sido muito, tem recebido muita atenção. A gente comentou dos jogos de videogame, filmes, e é importante, apesar, pessoal, lógico, a gente nunca deve estudar a história por filme em si, porque os filmes tomam muitas liberdades, mas ali isso suscita o nosso interesse. Quando a gente vai assistir o filme, ficar pegando detalhe por detalhe, dizendo se é correto ou não, não é a proposta do filme ou de uma obra de quadrinhos, né, de um videogame, mas sim para ter toques daquela sociedade que você se inspira, e aí você vai buscar o estudo da história. Tá? Então essas obras geralmente elas suscitam interesse quando bem feitas, né, e trazem aí inclusive novas óticas, né, novas formas de experimentação da história que são muito legais. Bem, pessoal, então tivemos aí 2 aulas de Roma Antiga. O colapso de Roma marca o fim de uma era, né, da era da Antiguidade, e o início de outra era histórica, a Idade Média, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.